a Lili Pacheco, já tinha falado com o Alexandre e agora chegou o Pedro Frazão, que é deputado do Chega, né? O Chega que veio para ficar em Portugal, para mudar a história do povo português. Muito obrigado pela presença, Pedro. Seja bem-vindo. Boa tarde ao Brasil, e estou verdadeiramente emocionado com este discurso que acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro. De facto, para mim foi bastante emocionante estar a acompanhar aqui a vossa live, a live do discurso do presidente Jair Bolsonaro, porque existem muitos pontos em comum com o que se está a passar aqui em Portugal e também na Europa, aliás, como a Lili Pacheco acabou de mencionar. Quero dizer também que está, de facto, a existir uma limitação da liberdade de expressão em todo o mundo e que se sente um poder hegemónico por parte de quem dirige as redes sociais, que são absolutamente tendenciosas e que tentam silenciar todo o povo da direita conservadora e que tenta defender os valores cristãos. Para mim é sempre muito tocante ver um político internacional, como é o presidente Jair Bolsonaro, falar tantas vezes na palavra de Deus e assumir tão frontalmente que, de facto, a palavra de Deus tem importância na política e que deve ser mencionada. Isso não é muito comum aqui na Europa, é até visto... É visto um político falar de Deus na Europa é visto de uma forma pejorativa e é muitas vezes criticado pela mídia e pela comunicação social e, portanto, é de imenso valor e coragem Jair Bolsonaro, o presidente, falar tantas vezes de Deus e como isso é importante para defender as causas nobres e justas na política. Eu queria só partilhar que, de facto, a página do Partido Chega em Portugal, a página de Facebook, recebeu recentemente um banimento de 10 anos, é verdade, 10 anos que o Facebook baniu a página do Partido Chega, que é a página política com mais seguidores em Portugal, ascendendo praticamente a 500 mil de seguidores no Facebook. Eu sei que 500 mil de seguidores para os números do Brasil é muito pouco, mas acreditem que para os números da população portuguesa, que é à volta de 10 milhões de portugueses, é bastante. E nós vamos entregar uma iniciativa legislativa no Parlamento português para que se legisle, também como está a acontecer na Suprema Corte dos Estados Unidos, para que as redes sociais sejam impedidas de banir as páginas políticas e de banir as personalidades políticas quando estas são verificadas apenas por delito de opinião. Isso é uma limitação à liberdade de expressão, é uma limitação à liberdade política que está consagrada na Constituição Portuguesa e está também consagrada na Constituição de todas as repúblicas democráticas e liberais, e nós não podemos deixar que os big media e as big tech que estão por trás das grandes redes sociais sejam muitas vezes tendenciosas. E se é um facto que Elon Musk e o X têm pautado por uma defesa da liberdade de expressão no Brasil, o mesmo não acontece com o Mark Zuckerberg em todo o mundo e particularmente em Portugal, porque nós temos visto, eu próprio vi as minhas páginas de Facebook serem banidas durante o processo eleitoral aqui em Portugal. Nós estivemos em campanha eleitoral até ao dia 10 de março, a altura em que elegemos 50 deputados em 230 para o Parlamento Português, e a minha página pessoal esteve limitada durante o tempo da campanha eleitoral. Nós não podemos aceitar isso, não podemos que isso limite a liberdade de expressão. Excelente, deputado. Eu queria só mais uma palavrinha do senhor. O Sérgio Tavares, né, juntamente com o Partido Chega, o André Ventura, né, tem feito um trabalho primoroso pela liberdade de expressão aqui no Brasil. E espero que o Brasil seja espelho para o mundo, né, seja o exemplo para o mundo. E Portugal tem sido um braço amigo do Brasil no âmbito da liberdade de expressão. Queria saber qual é a importância que estão dando para o trabalho do jornalista Sérgio Tavares, se vocês estão realmente apoiando ele em todos os passos que ele está dando para a luta da liberdade de expressão no Brasil.
Olha, Mário, eu conheço o Sérgio Tavares, ele é um jornalista muito respeitado aqui em Portugal, porque ele saiu de um meio de comunicação social tradicional, criou o seu próprio canal de notícias, faz os seus próprios noticiários com imenso empenho e fala de muitos partidos políticos, não só do Chega, mas de outros partidos políticos. Mas eu subscrevo o canal do Sérgio Tavares e subscrevo todas as suas notícias, que são muito pertinentes. O principal elogio que eu quero aqui deixar ao Sérgio Tavares, que não trabalha para o Chega nem para nenhum outro partido político, é um jornalista verdadeiramente independente, e isso é de louvar. Mas o elogio que eu quero aqui deixar ao Sérgio Tavares é que o Sérgio Tavares faz notícia daquilo que não se consegue ver na mídia tradicional. E posso, por exemplo, falar naquilo que está agora a acontecer em todo o mundo e que é muito pouco falado, que é a subscrição do Tratado Pandémico e do Regulamento Sanitário Internacional, que está neste momento a ser discutido na Organização Mundial de Saúde, que faz parte das Nações Unidas. Não sei se o Brasil está muito atento a este tema, mas de facto muitos países do mundo que estão a discutir se vão ou não subscrever o Tratado Pandémico Internacional podem estar em vias de dar parte da sua soberania naquilo que é a delegação de competências para, por exemplo, decretar um lockdown, decretar um encerramento em casa das pessoas, decretar vacinação compulsiva para as populações ou decretar medidas sanitárias que passarão a ser decididas não por cada país, não por cada governo, mas pela OMS e pela ONU, que são órgãos que não são eleitos e não têm nenhum mandato eleitoral e não têm nenhum tipo de verificação pelo povo. Isso está-nos a preocupar muito, à parte também dos casos da mídia e das redes sociais que eu falei há pouco. A ratificação do Tratado Pandémico e do Regulamento Sanitário Internacional é algo que nos tem também preocupado e que vai até ser discutido no nosso Parlamento em Portugal aqui na terça-feira. E o Sérgio Tavares tem feito um grande trabalho nesse tema. Também tem difundido aqui em Portugal, por exemplo, foi dos poucos órgãos de comunicação social portugueses que referiu que Lula da Silva, o presidente Lula da Silva, tinha desistido de vir a Portugal agora na comemoração dos 50 anos da nossa Revolução de 25 de abril de 1974. E porquê é que os mídia em Portugal não estão a dar essa notícia? Porque Lula da Silva desistiu de vir a Portugal por causa do Partido Chega. Porque o Partido Chega é o único partido que, com 50 deputados no nosso Parlamento, 50 em 230, diz frontalmente que ladrão não queremos cá mais em Portugal. Já temos os suficientes. Não precisamos de mais políticos corruptos a virem representar países onde não têm a adesão do povo. Nós sabemos bem que Lula da Silva, neste momento, é um presidente do Brasil que não tem a adesão do povo. Nós sabemos que Lula da Silva, quando vai à rua, quando vai em aparições públicas, ele é veiado, ele é xingado. E nós dizemos isso também aqui em Portugal. E, portanto, se no ano passado, quando Lula da Silva veio a Portugal, teve a nossa oposição forte e o nosso protesto dentro do Parlamento, ele sabe que se voltasse a vir este ano, esse protesto seria muito mais forte, porque nós agora temos 50 deputados. O ano passado tínhamos 12, este ano temos 50. São 4 vezes mais deputados. E, portanto, ele sabe que não iria ser um caminho fácil para ele percorrer e foi por isso que ele desistiu de vir a Portugal. Por medo, por não ter coragem de enfrentar as pessoas, os deputados da nação portuguesa que lhe dirão na cara aquilo que é a verdade. É que ele é um político corrupto e que não foi inocentado, apenas foi desculpado por uns amigos que colocou no Supremo Tribunal. E, portanto, o Sérgio Tavares é alguém em Portugal que tem o seu próprio canal e que denuncia todos estes temas. Estes 3 temas só já são de muita importância. As redes sociais, o tratado pandémico, a desistência de Lula da Silva ter vindo a Portugal, são temas que só se conseguem ouvir no seu canal, que é um canal de imprensa livre, que, volto a refrisar, não está ligado ao Partido Chega. Ele é um jornalista totalmente independente e é assim que deve continuar para defender a verdade.
o jornalismo independente deve sempre defender a verdade, independentemente de quem esteja no poder. Excelente, deputado. Bom esclarecimento, né? As pessoas que estavam acusando, inclusive o Sérgio Tavares, de ser, de ter alguma ligação com o partido político Chega, e isso aqui veio num bom tempo para desmentir todas as mentiras que é contada sobre Sérgio Tavares. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao trabalho do Chega, né? Em Portugal, está mudando a história do povo português. Muito obrigado. Mande as felicitações ao André Ventura. Muito obrigado por barrar este cara de entrar em Portugal. E muito obrigado pelo trabalho de vocês. Muito obrigado eu pela oportunidade e deixe-me terminar com um enorme abraço e um enorme sentido de fraternidade com todo o povo brasileiro. Vocês têm a nossa solidariedade, nós sabemos que não está fácil no Brasil o panorama político e o panorama judicial. Em Portugal nós também vivemos 8 anos com um governo socialista e também passamos bastante mal. Temos também alguma imposição do ponto de vista judicial, porque eu próprio tenho casos na justiça, porque a política em Portugal está também muito judicializada e quando nós dizemos no espaço público algumas verdades, somos contemplados com processos judiciais e, portanto, nós sabemos bem aquilo que se passa no Brasil. Da nossa parte, terão sempre uma voz na defesa da verdade, na defesa da política dos valores e na defesa daquilo que são os valores conservadores e cristãos para uma sociedade próspera e justa. Daqui da nossa parte, um grande abraço e penso que a aliança atlântica entre Portugal e o Brasil nunca deve ser perdida. Nós partilhamos uma língua magnífica, uma língua maravilhosa que é das línguas mais faladas do mundo, temos um património cultural comum absolutamente admirável, temos uma história linda, maravilhosa e que nos deve orgulhar muito, tanto ao povo brasileiro como ao povo português e, portanto, os dois países juntos podem ser, de facto, um grande farol para todo o mundo naquilo que é levantar bem alto a cruz de toda a cristandade e voltar a ser, no século XXI, aquilo que fomos em séculos passados, levar a luz da verdade, da vida e do bem a todo o mundo. Muito obrigado e um grande abraço para o Brasil. Ô, Mário, se você me permite, antes do deputado sair, eu posso só fazer um adendo? Muito rapidamente? Pode, deputado, eu sei que você tem que sair, mas eu queria te agradecer novamente por isso também. Só tomei essa iniciativa de falar com o senhor, porque recentemente nós montamos uma comitiva e fomos até em Bruxelas, ao Parlamento Europeu, a convite do Rob Ross, da Holanda, deputado lá também, que faz parte do ECR Group, o grupo de conservadores e reformistas, junto com o Herman Terres. Então, Herman, do Vox, foi o líder da nossa missão pelo Parlamento Europeu e o deputado Gustavo Gayer pelo Congresso Brasileiro. O Alexandre também estava lá, né, Ale, na nossa comitiva, o Sérgio Tavares, dentre outros, e eu sei que já tem brasileiros articulando para levar essa mesma comitiva para o Parlamento Português e para o Parlamento Espanhol, lá com o pessoal do Vox. Então, muito em breve aí, acredito que teremos um grupo grande de brasileiros no seu país lindo para fazer mais uma vez essa denúncia da ditadura. Obrigada pela sua presença, deputado. Obrigado eu, e serão muito bem recebidos aqui em Portugal de braços abertos. O Vox também e os outros partidos que referiu do grupo da família política da europeia dos conservadores, temos muito boas relações com eles. O Partido Chega é de outra família política europeia, que é o ID, que é a Identidade e Democracia. São as duas famílias políticas de partidos europeus à direita no Parlamento Europeu, e isso tem imensa atualidade, porque nós vamos ter novas eleições para o Parlamento Europeu no próximo dia 9 de junho, em toda a Europa, e estamos cientes que a direita vai ganhar esse panorama político no Parlamento Europeu e será absolutamente importante e fundamental para a defesa das nossas causas em toda a Europa, porque na Europa o Parlamento Europeu e a sede da União Europeia são de facto
a nascente da legislação mais importante para todos os países da Europa, porque os regulamentos que são legislados na União Europeia têm aplicação imediata, a maior parte deles em todos os países da União Europeia, e portanto é muito importante que a direita, tanto os partidos políticos que pertencem ao SR, como disse a Lili, como os partidos políticos que pertencem ao ID, que é o caso do Chega, trabalhem em conjunto para que a direita ganhe uma maioria expressiva no Parlamento Europeu. Da nossa parte tem uma enorme hospitalidade e teremos todo o gosto em recebê-los cá também. Muito obrigado, deputado. Até a próxima, então, quando o senhor certamente fará parte da bancada aqui do Fator Político BR. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço.